Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos juntinhos aqui no canal para tratar de assuntos referentes à educação. E hoje, como na maioria das vezes, nós vamos tratar de problemas de aprendizagem. E um dos problemas de aprendizagem que é o ossinho do pé ali, mas ninguém percebe, ou se percebe, não tinha dado nome a ele: descalculia. Será que você não tem esse problema desde que você era criança e não percebe? Será que algum aluno seu tem esse tipo de problema? Então, vamos entender direitinho como funciona, quais as características dessas crianças com descalculia e o que a gente pode fazer para ajudar. Tá bom? Roda a vinheta. Descalculia é um distúrbio da aprendizagem específico em matemática. Então, crianças com descalculia, elas têm dificuldade de fazer cálculos, acompanhar numerais, tudo relacionado à matemática. Ou seja, na hora que ela estiver na escola, que ela tiver que fazer uma continha, ou que ela estiver iniciando os primeiros anos na escola e precisar conhecer os números, os numerais, para ela vai ficar um pouquinho complicado. Esse distúrbio não é tão entendido e conhecido como a dislexia, mas alguns especialistas falam que é tão comum quanto e tão importante quanto. Não se sabe com certeza se a descalculia é mais comum em meninos ou em meninas, mas alguns especialistas afirmam que não há diferença relevante entre os dois. Tanto pode dar em meninos como em meninas, é improvável que haja alguma diferença entre eles. Crianças com esse distúrbio têm muitos problemas relacionados em muitos aspectos da matemática. Eles têm dificuldade nos sinais de maior, menor, mais, menos. Inclusive, eles não conseguem diferenciar, na maioria das vezes, o numeral 5 da palavra 5, sabendo-se que os dois são a mesma coisa. Crianças com descalculia também têm dificuldade com a mecânica da matemática, como recordar fatos matemáticos já aprendidos. Às vezes até entendem a lógica por trás da matemática, mas não como e quando aplicar tudo o que aprenderam para resolver os problemas. A descalculia passa por muitos nomes. Algumas escolas referem-se a ela como deficiência de aprendizagem em matemática. Alguns médicos a chamam de desordem matemática. Então, tem uma variante de diversos nomes, mas o nome real para esse tipo de caso é descalculia, porque ele não pode ser confundido com dislexia. É bem diferente da dislexia. Muitas escolas também falam em dislexia matemática. Não, isso não existe. Descalculia é o nome específico para as dificuldades em matemática, então não se pode confundir as duas coisas. Os sintomas da descalculia variam de criança para criança. Então, tudo isso tem que ser bem observado, principalmente pelos pais que acompanham a lição de casa, com mais presteza, com mais cuidado. Então, tem que ser observado da melhor maneira possível e anotado todas as dificuldades e passado ao professor, à professora dessa criança, todos esses tipos de dificuldades com cálculos, com numerais, porque o professor consegue enxergar com um olho mais clínico e poder passar, de repente, para a coordenação, para a direção da escola, se possível, vai ter o acompanhamento de um especialista, que vai estar relatando se realmente essa criança tem problema de descalculia. Mas é muito importante a observação dos pais relatando o problema à escola. Ela aparece em diferentes idades, principalmente quando as crianças vão envelhecendo, aí os sintomas ficam mais nítidos ainda. Mas desde a pré-escola, a criança já pode apresentar problemas de descalculia que são facilmente percebidos pelos pais e professores. Por exemplo, na pré-escola. Na pré-escola, essa criança tem dificuldade em contar, ela tem dificuldade em conhecer mais alto, mais baixo, mais curto, mais comprido. Ela não consegue colocar os numerais na ordem, nem verbalmente. Então, desde a pré-escola, ela já começa a apresentar um probleminha que a gente já começa a perceber que ela pode ser portadora de descalculia. No ensino fundamental, a gente percebe que uma criança tem descalculia
quando as contas mais simples ela não consegue fazer. 2 mais 3 igual a 5, para ela é uma dificuldade. Os sinais, a diferenciação de sinais, mais, menos, dividido, vezes, para ela dá uma embaralhada também. A criança ainda conta com os dedos, ao invés de fazer cálculos mentais, que já está na época, né, no ensino fundamental. Tem dificuldade de entender, interpretar os probleminhas, onde ele tem que colocar mais, onde ele tem que dividir, onde ele tem que diminuir, somar, enfim. Então, tudo isso, no ensino fundamental, já começa a se complicar um pouquinho mais. A criança tem problemas com linhas, com cálculos numéricos um pouquinho mais extensos, ela já começa a ficar meio apavorada porque ela não consegue deslanchar esse problema e a coisa vai se funilando cada vez mais. No ensino médio, esse aluno já tem dificuldade, uma dificuldade maior de reconhecer valores, tem problemas também com cálculos, reconhecimento de medidas, linhas numéricas. Então, cada vez mais, quanto mais o ensino da matemática vai se aprofundando, menos essa criança, esse aluno vai se adaptando. Ele não consegue realmente raciocinar, nem lentamente, nem rápido. É uma pessoa que realmente fica travada no sentido de cálculo mental, de numeral, de interpretação dos problemas, interpretação de contas. Tudo isso vai dando um nó na cabeça da pessoa que tem descalculia. E é muito complicado isso. Na universidade e na vida adulta, quem tem descalculia luta para fazer um cálculo simples, doméstico, como um cálculo de uma compra, dificuldade de entender gráficos, tabelas. Então, tudo isso vai ficando mais complicado a cada momento em que ele se identifica, se depara com uma conta, com um problema mesmo que corriqueiro. Então, até o próprio dinheiro que ele começa a lidar na fase adulta já começa a complicar na hora de estar fazendo cálculos, os cálculos mensais, domésticos, um cálculo no supermercado. Então, você vê que isso vem se arrastando desde a pré-escola ou do ensino fundamental. Então, essa pessoa, ela continua com esse problema, às vezes sem saber que tem. Quer dizer, às vezes a pessoa é portadora de descalculia, sabe que tem essa dificuldade, mas não sabe identificar que é descalculia. Para saber se uma criança tem descalculia, ela precisa ser avaliada. Primeiramente pelo professor, que dá a primeira olhada, que começa a sentir que ela tem esse pequeno distúrbio, mas depois ela tem que ser passada, encaminhada com psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, que enfim, eles conhecem esse tipo de problema, sabem identificar através de testes, de exames e sabem passar para o professor a maneira correta de lidar com cada aluno com esse distúrbio. Em sala de aula, não há muita coisa que o professor possa fazer, porém ele também pode sim estar ajudando essa criança a pelo menos se identificar melhor com a matemática, se identificar melhor com os numerais. Por exemplo, utilizando papel milimetrado. Acho que vocês conhecem aquele papel todo quadriculado, onde a criança coloca os numerais, cada um dentro do seu quadradinho, e com certeza ela vai saber alinhar pelo menos os numerais de 0 a 100 que ele tiver que escrever, ele vai saber alinhar naquele papel milimetrado. Uma técnica bastante interessante também é durante uma conta, o professor ter a paciência de pegar uma outra folha sobressalente, uma de sulfite, e cobrir passo a passo do problema. Então, nós vamos resolver primeiramente essa parte do problema, que é a de cima, vamos entender. Entendeu? Faz uma continha do lado. Aí descobre aquela outra parte. Sempre cobrindo com o papel por etapas, para que a criança não visualize aquela totalidade do problema e não consiga resolver porque vai embaralhando na cabeça dela. Então, ter a paciência e a disposição com esse aluno de ir fazendo o probleminha parte a parte, passo a passo, cobrindo com uma folhinha de sulfite mesmo. Fez a primeira continha, vamos passar para a segunda, vai ter que somar os dois, vamos ver o resultado que deu. Então, é complicado, claro, o professor tem uma sala inteira para tomar conta, para ensinar. Mas passar também isso para os pais, essas técnicas. É bacana treinar bastante no papel quadriculado e fazer essa técnica de tampar os problemas, isso indo parte a parte, as continhas. Mesmo que o professor tenha a sala inteira, né, para lecionar, para ensinar, mas dá uma atençãozinha especial para essa criança porque ele vai se sentir mais seguro, não vai ter medo de fazer as contas, né, porque às vezes
olha para a professora, tem vergonha porque não está conseguindo resolver. Então, é importante a professora ser ativa e participativa nesse momento, com técnicas que ela pode pedir até ajuda de um psicopedagogo da escola ou alguém que possa lhe auxiliar nesse sentido, de exercícios para que essa criança consiga desenvolver sem medo e até evoluir, sim, por que não? Com bastante paciência, determinação, o apoio dos pais e professores, essa criança se sentir amparada e acolhida. Aos poucos ela vai conseguir, pelo menos, deslanchar um probleminha aqui, um cálculozinho ali. Claro que ela não vai tirar um 10 numa prova de matemática, mas ela tem que ser incentivada cada vez mais a tentar, pelo menos. A descalculia não é uma coisa fácil, é uma coisa constrangedora, principalmente na frente de todo mundo, onde ela vai ter que resolver problemas. Então, tudo isso tem que ser estudado, avaliado. O professor tem que ir atrás de métodos onde essas crianças se sintam mais adequadas e mais à vontade para poder evoluir. Porque há uma evolução, sim. Em todo problema de aprendizagem, há uma evolução. Desde que o professor acredite nele e acredite no aluno que está prestes a se desenvolver. Pessoal, vamos entrar lá em comunidade e vamos votar. A gente está em 50% e 50%. Uns querem que tenha mais lives no canal, outros querem que a gente continue falando sobre problemas de aprendizagem. Então, aqui mesmo no canal, lá em cima, onde tem vídeos, onde tem todos aqueles itens pequenininhos, tem comunidade. Entre lá, dê o seu voto e fale para mim o que você gostaria de assistir, sobre o que a gente poderia falar. Faça perguntas. A gente também vai fazer as lives, onde todos vão poder participar, perguntar, isso é muito válido, porque isso é um grupo de profissionais da educação. Então, um vai aprendendo com o outro. Ninguém sabe mais do que ninguém, mas também pode aprender muito com o parceiro. Então, gente, eu tô aqui para isso, hein? Aguardo a posição de vocês. Me falem sobre o que vocês querem assistir, o que é mais interessante. Curtam nossos vídeos, compartilhem, comentem. Quem não se inscreveu, se inscreva, vale a pena. Nosso canal só está crescendo e ele tem muito ainda a oferecer para todos. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.